Beatriz Vitória, Esther. É a minha aluna do projeto da EPTV. Tá jóia. Então, Suzy, você faz a abertura? Faço sim, vamos lá. Terceiro ciclo de palestras, formação continuada dos docentes do COTIL 2022. Hoje, dia 5 de abril de 2022, estamos recebendo em nossa escola a professora Patrícia Batista Martins. Priscila. Prezados professores e professoras, funcionários, alunos da ETEC, que essa noite está conosco nesse evento, boa noite. É com grande satisfação que o Colégio Técnico de Limeira, da Unicamp, recebe a todos para o segundo dia do terceiro ciclo de palestra, Formação Continuada dos Docentes COTIL 2022. Já tivemos palestras Gênero, Sexualidade e Consciência, as Diferenças, como enfrentar os desafios do retorno às atividades presenciais pós-pandemia, importância da curricularização da pesquisa e da extensão no ensino médio e técnico. E hoje teremos as palestras Projeto Integrador envolvendo envolvimento das disciplinas técnicas ETEC Hortolândia, com a professora Priscila Batista Martins, e uma experiência de integração entre as disciplinas técnicas no curso de informática do COTIL, com a prata da casa, professora Priscila Kelly de Lima Pinto Frisarim. Foram convidados para esse encontro os diretores, os chefes de departamentos, professores e funcionários do COTIL. Para a primeira parte do evento de hoje, apresento a professora Priscila, então, que está aqui conosco, da Escola Técnica ETEC Hortolândia, que conversará conosco sobre o projeto integrador, envolvimento das disciplinas técnicas ETEC Hortolândia. A professora Priscila, ela é graduada em Pedagogia pela Faculdade da Aldeia de Carapicuíba, em 2015. Graduação em Tecnólogo em Processamento de Dados pelo Centro Universitário Salesiano, São Paulo, em 1998. Especialização em Educação Especial pela Faculdade Anhanguera de Valinhos, em 2010. Especialização em Licenciatura em Informática pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica, Paula Souza, 2008. Especialização em Informática e Educação pela Universidade Federal de Lavras, 2007. E curso técnico profissionalizante, Centro Universitário Adventista de São Paulo, 1995. Experiência na área de ciência e técnicas de computação, com ênfase em metrologia e técnicas de computação. Professora Priscila e demais presentes da ETEC, sintam-se à vontade em nossa casa e todos sejam bem-vindos. Desculpa, então eu vou compartilhar a sua apresentação. Tá bom. Então, professora, a palavra é sua. Boa noite a todos, boa noite, professores do COTIL. Fico muito feliz com a nossa parceria, né, nessa semana aí de integração. Agradeço muito o convite de vocês e vou falar um pouquinho da minha experiência. Espero animá-los aí um pouquinho com o projeto, e é sempre bom a gente conhecer um pouquinho mais de projeto, mais da educação, que a gente pode fazer para ajudar nossos alunos hoje em dia, né? Professor José, pode passar, por favor? Vou falar um pouquinho, a Suzy já me apresentou, né? Estou na docência já um bom tempo aí também, né? Há 22 anos, na ETEC de Hortolândia estou há 16, e já há um bom tempo eu gosto de trabalhar com projeto, né? É muito difícil na área técnica, né? A gente tem que motivá-los de muitas maneiras, porque a gente tem a parte teórica e tem a parte prática, e os alunos entenderam o quanto é importante um projeto dentro da área de educação,
né? Então, dentro da área técnica, quando a gente tem o conhecimento amplo, tanto da parte teórica, tanto da parte prática, a gente consegue entender melhor, né, envolver todas as disciplinas, aplicar todos os conhecimentos de uma forma com igualdade, que não tem uma matéria mais importante que a outra, todas têm o mesmo grau de importância, né? E saber que trabalhar com interdisciplinaridade, tanto na base comum, tanto na área técnica, a gente tem que usar, né? Eu tenho que usar a biologia, eu tenho que usar a informática, eu tenho que usar a matemática, eu tenho que usar o português, a arte, geografia, então saber trabalhar com o envolvimento de todas. Pode passar, professor? E quando a gente envolve todas essas matérias, né, tem todo esse envolvimento do projeto, a gente vai conseguir tornar um bom projeto. Se não tiver esse envolvimento com todos os docentes, com todos os projetos, de uma maneira e com igualdade, a gente não consegue tornar um bom projeto. Isso permite que os alunos, né, e tanto os professores, a gente consegue ser um pouquinho mais perspicaz, a gente consegue ter curiosidade em estudar o assunto, saber questionar, né, saber um pouco mais daquele, a gente não sabe tudo, a gente aprende todo dia com o projeto, aprende todo dia na sala de aula com o aluno. Então, isso permite com que o professor, ele acabe lendo algo que ele nunca leu, um artigo científico que ele nunca leu, né? Então, ele tem que gostar do que ele está fazendo, né? Acreditar no aluno, né? Pode passar, professor? Então, eu sempre falo para os meus alunos que eles têm que aprender um pouquinho, aprender fora da caixa, né? Aprimorar as qualidades deles, buscar os conhecimentos. A gente não sabe tudo quando a gente entra no colégio técnico, a gente vai aprender, né? E muitas vezes a gente acha que sabe tudo, nem o professor sabe tudo. Todo dia a gente aprende um pouquinho mais, né? Sem dúvida, e sem medo, né? Não pode ter medo de aprender. Pode passar? Então, lembrar que os projetos, né, todo projeto ele tem que ter uma boa pesquisa, né, e para que essa pesquisa tenha uma fundamentação, né, ela tem que ter começo, meio e fim. E de que maneira? Ela tem que ter relevância na ideia, na proposta, ela tem que ter uma boa pesquisa bibliográfica, o aluno tem que fazer uma leitura daquele assunto, daquela ideia que ele está dando ao professor, para ver se tem alguma relevância, né, se é possível. O professor também tem que fazer uma leitura sobre aquele assunto, se é viável a gente dar continuidade, fazer uma boa pesquisa, né, para a gente obter esse resultado final do produto. Se a gente não tiver um começo, meio e fim, um planejamento, a gente não consegue ter um projeto. Né, e lembrar que as matérias interdisciplinares, né, todas as matérias técnicas, elas precisam se conversar, né, em todas as partes, tanto na teoria e tanto na prática, para que a gente consiga desenvolver um bom projeto. Pode passar? Então, por onde que a gente começa? Como que a gente começa? A gente deve ter uma ideia, a gente tem que ter um tema, a gente tem que ter afinidade com o assunto, né? Tá feliz com o assunto, é a primeira coisa que eu falo para os meus alunos em aula. Se ele não estiver feliz com o assunto, como que a gente vai conseguir fazer uma leitura daquele assunto? Né? Ele tem que ter afinidade com o assunto. Se ele gosta da área de música, ele pode fazer um projeto envolvendo música, tanto na área de saúde, na área de entretenimento, o que for a ideia dele, mas ele tem que estar envolvido com o assunto. Se ele nem gosta do tema, ele não vai conseguir fazer uma leitura, né? Então, a gente tem que gostar do assunto para poder questionar, para poder experimentar, para poder transformar essas ideias novas. Pode passar? E lembrar que todos esses tópicos, né, eles vão trazer a relevância, a credibilidade para o trabalho, né, todos têm a mesma importância, né, como eu falei, a gente começa com começo, meio e fim no projeto. Então, se a gente não souber ouvir a ideia do aluno, e conseguir transformar até o projeto chegar, né, no final, a gente tem que saber questionar até transformar esse projeto, chegar no resultado final. Então, temos que ouvir, pelo menos, a ideia dele, mesmo que seja uma ideia absurda de um projeto, a gente tem que ouvir, né? Pode passar. E por trás de todos os projetos, né, eu sempre falo para os meus alunos, desde o começo, que vai existir pessoas, não é só máquina. Por mais que a gente esteja na área tecnológica, ela ajuda muito, a gente não vive sem ela, mas a gente depende de pessoas. Pessoas vão usar o seu projeto, pessoas vão usar o seu aplicativo, vão usar a sua proposta, a sua ideia,
alguém vai inovar, né? Eu brinco com eles, vocês vão ter filhos ainda, o filho de vocês, o neto de vocês, quando olharem o aplicativo de vocês, vão achar que está ultrapassado, mas hoje, 2022, não. É a realidade que a gente está vivendo, né? Pode passar. E lembrar que as áreas, né, todas as áreas, quando as áreas estão unidas, que é o que teria que estar, todas as áreas têm que estar unidas, ele vai permitir, tanto que o aluno, tanto que o professor, ele não pode pensar sozinho, ele tem que pensar de uma forma coletiva, né? Hoje a gente pode utilizar, a agronomia usa a tecnologia, a saúde, mais que tudo, no mundo que a gente está vivendo hoje, pós-pandemia, né? A gente usa muitos recursos tecnológicos, todas as áreas dependem da área tecnológica. Só que todas têm que se conversar, né? Pode passar. E com esse avanço, né, como eu falei agora, tanto da agronomia, tanto da saúde, da educação, da biológica, a gente pode usar diversos tipos de ferramentas. Essas ferramentas que a gente pode utilizar, não é só o professor da área das matérias técnicas de informática, qualquer professor, ele pode estar trabalhando. A gente pode trabalhar com a gamificação na educação, que hoje se usa muito, tem muito aprendizado, tanto para a criança do fundamental, tanto para a criança para o aluno, dos nossos adolescentes do técnico, né? Deve-se usar. Então, hoje o professor, ele tem que se adequar à nossa realidade, trabalhar com esses recursos tecnológicos que existem novos, né? Para aprimorar nossas aulas. A gente brinca que não existe mais só giz, lousa, né? O GLS, giz, lousa, saliva. A gente tem que usar todos os recursos que a gente obtém hoje. Daí a gente consegue chegar na realidade, nos projetos com excelência, que os nossos alunos são capazes. A gente tem que motivá-los eles na sala de aula. Como eles gostam muito de games, hoje a gente pode trabalhar com diversos tipos de games dentro da educação, dentro da área técnica. É saber utilizar o game, né? Não só como entretenimento, desde a parte de raciocínio, numa matéria de lógica, numa matéria de cálculo. Pode passar? E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês como começou os projetos, as ideias dos projetos. Depois eu tenho uma fala de uma aluna, se ela conseguiu entrar, professor José, é a Laisla, depois se você puder verificar, ela vai falar um pouquinho da experiência do projeto dela, tá bom? Eu comecei com os projetos dentro do Centro Paulo Souza, né, nos próprios internos dentro em São Paulo, né, nas feiras específicas das ETECs e FATECs. Depois a gente começou com alguns projetos indo um pouquinho mais longe. O primeiro a gente levou as alunas para a Bahia, né, 3 meninas. Não foi fácil nesses projetos, vou falar que não foi, muitas vezes a gente quer desistir, contei um pouquinho das histórias aí. Primeiro, a gente tem que convencer o aluno que a gente tem que pensar fora da caixinha e mostrar o projeto para alguém, eles têm medo, né? E muitas vezes até alguns professores ficam com medo, mas como a gente vai levar o aluno fora, né? Dá medo, mas a gente tem que encarar. O projeto a gente não fez só para aquele quadradinho, para 3 metros de sala, a gente fez para o mundo, né? Para apresentar o projeto, depois ele é dele, do aluno, né? Ele tem que apresentar esse projeto. Pode passar? Coloquei aí um pouquinho de algumas fotos aí dos projetos da feira científica. Oi? A Laisla. A Laisla está aí? Ela vai falar um pouquinho daqui a pouco. Pode passar as fotos primeiro, daí ela vai falar um pouquinho do projeto dela. Muito obrigada, professor. Pode passar. Então, eu falo muito assim para os meus alunos, né, e também para os professores, companheiros de trabalho, eu tenho muita ajuda na minha escola de orientação, tá? Que a realização do projeto, a gente fala que ele não é só ali para a sala de aula, é saber ouvir opiniões, uma banca avaliadora, uma outra escola assistindo o seu trabalho, daí você sabe onde você errou, onde você pode melhorar o seu projeto, né? E o aluno saber questionar e o professor também. A gente não pode ficar pensando só dentro da sala de aula, só com a ferramenta que está ali proposta. O nosso plano é saber ouvir as outras ideias e melhorar o nosso projeto. Pode passar, professor? Coloquei algumas participações das feiras, onde a gente foi. Pode passar, tem bastante foto aí. Pode passar para o pessoal ver. Essa é a reportagem que vocês assistiram, da nossa aluna. Pode ir passando as fotos. Essa foi a última participação da Febrace.
Essa foi na nossa escola em dezembro. Essa foi no Sul, na Feira do Sul, participação dos alunos. Essa foi na Febrace. Na 3M, em São Paulo. Essa foi a participação mais longe, né? Que os alunos chegaram até aí no evento do Mozilla Festival, em Londres. E agora a Laisla vai falar um pouquinho para vocês, a aluna Laisla, ela já se formou, tá? Ela fez um projeto, ela vai contar um pouquinho da experiência que ela teve com iniciação científica, ela participou em feira, ela fez um projeto na área de astronomia, né, um projeto para crianças, no ensino fundamental, ela vai contar um pouquinho para vocês da experiência do projeto. Será, professor, que você consegue compartilhar? Ela queria mostrar uma foto do projeto. Sim, como que a gente faz? Você encaminha para mim? Tá com ela. Só um momento. Deixa eu interromper aqui É uma foto, Priscila? É, a foto. Encaminha. Só um minutinho. Pode chamar ela, professor. Então, mas a Laisla, ela está na sala, ela pode falar. Laisla Ribeiro. Isso mesmo. Meu sobrenome, Xará. Será que ela está ouvindo? Laisla, está nos ouvindo? Ela respondeu aqui para mim que ela respondeu um momento, já estou na sala, mas... Acho que o microfone ainda não conseguiu. Enquanto ela se organiza, professora, fazem quantos anos que vocês trabalham em um projeto, tudo na escola? Nós começamos já há um bom tempo com o projeto, a gente tinha um componente curricular, quando era só ensino médio e ensino técnico à tarde, não tinha os integrados, a gente já tinha um componente no ensino médio que trabalhava com projetos, era pequeno, eram projetos pequenos. Daí, quando começou os projetos no técnico, né, não tinha mais estágio e tinha o TCC, né? Daí começamos com projetos e conhecendo um pouquinho das feiras científicas, levando os alunos para apresentar fora, né, um pouquinho conhecendo um pouquinho, tanto apresentando em escolas que faziam esse vínculo de apresentar os trabalhos fora, daí de uns 7 anos para cá, né, na FEBIC fazem 7 anos, lá na Feira do Sul que nós vamos, e a gente começou a apresentar tanto em São Paulo, tanto na 3M, que é em Sumaré, na Febrace em São Paulo, na USP, começamos a apresentar em algumas feiras, né, com cara e coragem aí, fomos para a Bahia e chegamos em 2019 lá em Londres, que as meninas ganharam um prêmio, né, e esse o da EPTV, os alunos também tiveram a oportunidade de participar em feira, mas não chegamos a ir em feira, né, mas passaram na seleção em feira tudo, mas não deu certo de ir nas feiras.
Mas, assim, é uma barreira tanto para a escola, levar o aluno fora do estado, outro país, que seja, são alunos menores de idade, então requer todo o cuidado mais que possível, né? Tanto o aluno acreditar nele, porque é uma coisa você apresentar na sala de aula e lá levantar da carteira, agora apresentar numa feira é diferente, são outros avaliadores, né? Outros questionamentos, o saber ouvir, né? Escutar a opinião, muitas vezes as opiniões são boas e algumas são muito críticas até em alguns sentidos, né? Mas isso é válido, o aluno cresce muito, o aluno não sai de uma feira científica, o aluno que trabalha com projeto, com pesquisa, ele nunca mais é o mesmo. Ele tem outra maneira de pensar, tanto na sociedade, tanto em casa, ele sabe questionar, né? Ele não faz mais a leitura do jeito que ele fazia por fazer, ele sabe procurar um material de apoio, né? É diferente, é um outro aluno, né? A Laís vai contar um pouquinho para vocês das experiências, até quando fizemos, que ela vai falar, né, que é das crianças autistas, a gente foi à escola, levou o projeto e testamos com as crianças, né? Então, hoje, quando a gente fala assim, na sala de aula é uma coisa a gente testar entre os amigos, e os professores também da área técnica testar o projeto. A gente tem que levar na realidade, ver a criança que vai utilizar o nosso software, os pedagogos que iam usar o nosso software, a nossa ideia, se é viável, se não é viável. Então, a gente tem que fazer esses testes, né? Até fazer a implantação do software, do projeto. Isso é muito bacana. O aluno nunca mais é o mesmo, ele não esquece, né? Certo. Bom, vamos ouvir a Laís, mas depois a gente conversa mais um pouquinho. Tá bom, tá bom. Boa noite, Laís. Foi um prazer recebê-la aqui. Primeiramente, eu fui aluna da ETEC de Hortolândia em 2018 a 2020 e atualmente eu sou aluna da FATEC de Americana. Eu até peço perdão se eu errar alguma situação, porque eu estou na faculdade agora, estou utilizando a rede. Então, o nosso projeto nós começamos a desenvolver no final de 2018, em dezembro. Nós tivemos muita dúvida no começo sobre que tema nós trataríamos. Mesmo que a tecnologia abranja muitos temas, para um aluno do médio é complicado escolher apenas um quando se tem inúmeras possibilidades. Então, no final de 2018, nós começamos a analisar os problemas recorrentes e que a gente poderia apresentar alguma solução. Na nossa escola, haviam alguns alunos autistas e nós pensamos como a gente poderia auxiliar eles com a tecnologia para incluir eles socialmente. Foi aí que nasceu o projeto CIENE, que foi uma inclusão social de crianças autistas na astronomia. Em 2019, nós começamos a desenvolver juntamente com a Priscila e o nosso coordenador, que foi o Márcio, um professor de física, nós começamos a pensar em ideias de software para auxiliar essas crianças. Então, nós, como gostávamos muito de jogos, nós pensamos, por que não ajudar essas crianças através de um meio interativo, que hoje em dia é os jogos. Então, nós começamos a fazer pesquisas. Nós somos um centro de convivência de crianças autistas em Hortolândia e fizemos algumas pesquisas com essas crianças sobre cores, sons, o que elas gostavam, o que elas não gostavam, e também fizemos pesquisa com psicólogas para saber como que a gente poderia auxiliar com a tecnologia. Depois que nós desenvolvemos o nosso projeto, nós fomos convidados, ainda em 2019, a participar da FEBIC. A maioria dos alunos preferem fazer o TCC durante o terceiro ano. A nossa experiência na FEBIC foi maravilhosa. Nós tivemos... Nós estamos conseguindo te ouvir, Laisla. Isso afetou muito a minha vida, porque me auxiliou a apresentar, saber apresentar minhas ideias. Nós estamos conseguindo te ouvir, lá. Agora dá para ouvir? Agora tá aí. Fala um pouquinho mais alto. Agora dá para ouvir? Ok. A FEBIC nos ajudou muito, tanto na nossa questão social como pessoal. Através da FEBIC, eu também consegui participar de outras feiras e iniciações científicas, que foi o caso da ONCE, que é a Olimpíada Nacional de Ciências. Com ela, eu ganhei uma bolsa e eu estou recebendo até hoje a bolsa de iniciação científica. E eu pretendo continuar me mantendo, através agora da faculdade, na pesquisa científica. Bom, a gente
Eu acredito que você tenha encerrado aí essa fala, não sei, mas fica à vontade. Encerrado essa fala, fica à vontade. Tá? Acho que está dando retorno lá, Está dando retorno lá, os microfones. Dá para ouvir? Isso, agora dá para ouvir. Se você segurar, a gente ouve melhor. Se você segurar, a gente ouve melhor. Ah, tá. Me desculpa. As feiras científicas são muito importantes para os jovens hoje em dia. Principalmente Agora não, na carreira... Agora não, você está... Como você está segurando, aí está tapando. Você está segurando, aí está tapando. Agora dá para ouvir? Ok. As feiras científicas são muito importantes para os alunos. Principalmente, não vai ajudar apenas eles na graduação, mas também na vida profissional. Graças à FEBIC, eu tive um diferencial nas minhas entrevistas de emprego. Tanto que, na primeira semana que eu iniciei a faculdade, eu também já consegui o estágio. Porque eles ficavam curiosos sobre o que era a FEBIC, o que fazia a diferença, o que mudava. Na FEBIC, nós aprendemos a ter disciplina. Por quê? Para elaborar um projeto do tamanho que foi o nosso, nós precisamos constantemente pesquisar, buscar ajuda e buscar mais informações, porque se trata de um tema delicado, o autismo. Então, graças à FEBIC, eu pude ter oportunidades tanto profissionais quanto na minha vida acadêmica. É isso que eu gostaria de falar e agradecer a Priscila, que foi uma excelente orientadora, e acho que sem ela eu não estaria hoje tanto na faculdade como num emprego maravilhoso. Parabéns aí, Laís, pelo depoimento e certeza que a professora fica até emocionada aí, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Parabéns para as duas. Priscila, você quer? Eu queria concluir que... Microfone seu, Laís, se fecha agora, senão dá eco. Isso, obrigado. E lembrar, assim, que todos os professores, por mais que seja, que é difícil todo dia na sala, cansativo, muito trabalho, nós estamos em semana de prova, fechamento de bimestre, mas a gente tem que ouvir os alunos, escutar as opiniões, as ideias que os alunos têm de projeto. Lembrar que a educação, ela pode ter mudanças através de um pequeno projeto numa sala de aula, né? Então, se a gente não sentar e ouvir, muitas vezes eu acredito que ele não tem em casa com quem falar do projeto dele, não tem com quem contar a história do projeto, da ideia dele, né? E tem alunos que nunca pensou em fazer uma leitura, nem de um artigo científico, nunca teve o prazer de ir para uma feira científica, nem visitá-los, né? Então, a partir do momento que ele consegue ouvir, ter ideia e mostrar e conseguir entender que ele é capaz de fazer um projeto que ele nunca imaginou passar num colégio técnico, que seja no COTIL, que seja na ETEC, não importa o colégio, né, a cidade é mais fácil para o aluno estudar, se ele conseguiu todo esse avanço, ele consegue desenvolver um projeto. Muitas vezes ele nunca teve isso, ninguém nem parou para ouvir o aluno, né? E pensar que todos os professores conseguem desenvolver um projeto. Então, a gente tem que sair fora da nossa caixinha, fora do horário, muitas vezes, da aula, inúmeras vezes, sentar, ouvir o aluno, ler o projeto. Quando eu levei o grupo da Laisla lá, aprendi muito vendo as crianças autistas lá, vendo o jogo que elas proporam de astronomia. A gente aprende todo dia, a gente não sabe. A gente tem que tentar sentar e ouvir. Tanto o que era difícil para o pedagogo, o que era difícil para ouvir uma criança de 7, 8 anos, né, a proposta das crianças. Então, a gente tem que sair da nossa caixinha, nosso conforto. E muitas vezes o nosso conforto é trabalhar só até aquele horário da aula e nada mais. Mas a educação não quer isso, ela sempre quer algo a mais, né, e muito mais. E a gente é capaz de fazer isso, né, é o professor querer mesmo, né, querer mesmo e suar, né, é todo dia suando aí um pouquinho, vestindo a camisa, tanto do aluno, do pai, da mãe, da avó, do vô, e ajudar que a educação mude. Com eles que vai mudar alguma coisa. Se a gente não querer também, nada vai mudar. É isso. Obrigado, Priscila. A Laisla. Nada. Sobre o curso, que muitos adolescentes, estudantes têm dúvida, nós éramos menores de idade e muitas pessoas do meu grupo não tinham condições de bancar a viagem.
a Priscila auxiliou muito nisso, porque nós desenvolvemos projetos, por exemplo, de trabalhar na festa junina, a gente vender doces, cachorro-quente, para juntar para a viagem. A gente também chegava também a fazer rifas. Então, isso ajudou a custear a viagem, porque muitos jovens pensam, eu não posso ir porque eu não tenho condições financeiras. E isso é muito importante, o auxílio do professor. Entender a situação do aluno e se esforçar para ajudar ele a levar ele para uma feira. Porque o custo dá para cobrir, mas tem que ter projetos e tem que ter ideias para auxiliar esse aluno. Tá certo, Laisla. Obrigado. Priscila, deixa eu perguntar para você, assim, pelo visto você está desde o início desse início da desenvolvimento de projetos ali na ETEC. Sim. E como que foi enfrentar esse início? Quais foram as dificuldades que os professores, a própria escola, os alunos enfrentaram? E como que eles foram sendo superados? A gente está vendo o resultado, está vendo aqui o depoimento de uma aluna, quanto que isso hoje vocês estão colhendo, mas no início a gente, como nós estamos organizando isso internamente aqui também, a gente gostaria de ouvir vocês, como que vocês conseguiram passar por esse início. Foi bem, não foi nada fácil, não é fácil não. Eu digo até apresentações dentro da própria escola, no começo eu vou dizer que é uma barreira um pouco grande, até dentro da área técnica, que muitas vezes o professor está dando uma prova de recuperação e ele fala assim, não vou deixar minha sala assistir o projeto. Ele não pode sair, é só hoje essa recuperação, não tem outra data. Daí a gente fala, mas o dia do projeto já está ali, todo mundo tem que assistir. Pode dar prova, mas libere o seu aluno para assistir o projeto, conhecer o projeto é da escola, não é do professor XYZ. Então a gente começa um trabalhinho de formiguinha, até conscientizar todo mundo que a importância do projeto não é de uma matéria, é as 5, 6 matérias técnicas desenvolver um único projeto. Então, todos têm que assistir o resultado final, né? Então, é um trabalho de formiguinha, a gente fala que nem começa só pelos alunos, começa pelo docente, que a gente desenvolve num plano, a gente desenvolve nas reuniões os projetos que a gente vai aplicar dentro da escola, cada um tem uma maneira de pensar, daí todos começam a chegar no comum acordo, que a gente, para ter um bom projeto, tem que ter envolvimento de todas as disciplinas, todos têm que se conversar, né? E não é difícil, não é fácil trabalhar com pessoas, com seres humanos, não é fácil. Mas a gente conseguiu superar, no começo foi mais difícil, o envolvimento de todos os docentes, vou ser bem honesta que não foi fácil, tá? Depois foi melhorando com os anos, porque vai tendo resultado, o aluno vai gostando, o outro professor vai gostando, daí o outro vai trabalhar também, o outro que não queria trabalhar em projeto, não queria sair da caixinha dele de conforto, ele gostou, ele vai assistir, ele vai trabalhar, ele quer trabalhar na matéria dele, daí faz um pouco, cada projeto envolvia todas as matérias técnicas, então vai ter um pouco de todas. E foi dando certo, mas é um trabalhinho de formiga, né? É vendo os resultados, conquistando os resultados, daí vai dar certo. Você, quer dizer, foi uma transformação, né, de uma cultura, como você disse no início, de sala de aula, GIS, e passou por uma transformação de uma educação por projeto, uma formação em que exige o comprometimento e participação de toda a comunidade. Sim. Acredito que hoje tem quer dizer, a ETEC esteja com uma nova cultura, todos pelo menos a maioria estão todos engajados aí nessa nova proposta. E você diria, quer dizer, vocês estão, é inevitável a gente perguntar, quer dizer, está no caminho certo, mas quais são ainda as dificuldades? O que precisa a gente ter a médio, a longo prazo, um olhar para que dê certo esse trabalho por projeto, essa educação por projeto, porque às vezes é um desafio pontual, de início, mas alguns cuidados que a gente tem que ter no meio desse caminho para que, de fato, isso dê certo. O apoio institucional, porque, por enquanto, você falando assim, muito do trabalho, do envolvimento de cada um, dos professores, dos alunos, mas enquanto instituição, enquanto o colégio, o que ele tem que mudar
nele na gestão, nas condições para poder oferecer essa oportunidade para os alunos e a oportunidade ao professor atuar por projetos, né? Ainda bem que na nossa instituição, graças a Deus, a gente teve muito apoio, tanto da gestão, tanto da parte de coordenação de curso, coordenação pedagógica, diretor, a parte administrativa da escola, desde um RH da escola, sempre estão todos ligados ao projeto, secretaria acadêmica, sempre perguntando, indo assistir os projetos dos alunos, a gente teve sempre esse apoio, tá? Eu acho assim, lógico, sempre tem a melhorar, não tenha dúvida. O principal é o apoio da gestão. Quando a gestão confia nos profissionais que ela está dentro da casa, tá? Em que sentido? Sempre apoiar, tá? Apoiar em todos os aspectos. Eu não digo só, é muito difícil levar um aluno para uma feira científica, o aluno apresentar numa outra cidade um projeto, como a gente falou, a gente foi para fora, né, apresentar o trabalho. Então, se a escola não acredita no nosso trabalho dentro da escola, nunca a gente vai conseguir ir de Hortolândia a Limeira, Hortolândia a Sumaré. Começa pela confiança dentro da sua escola, né? Eu digo da parte da gestão, da parte pedagógica, do coordenador do curso, o apoio. Então, tem sempre a melhorar, acreditar no trabalho do professor, né? Trazendo novas tecnologias, sim, vamos trazer, mas um tem que confiar no outro, né? Tem que fazer um trabalho em equipe, né? Então, a partir do momento que a gente tem esse trabalho em equipe, a gente consegue ter melhorias em tudo dentro da nossa instituição, tá? Então, tem que ter muita confiança na sua direção, na sua gestão, contar do seu projeto, da sua ideia, da onde começou o projeto, é possível fazer aquilo? Hoje a gente está com um projeto que a gente vai desenvolver uma horta na escola, com a parte de irrigação, outras tecnologias, utilizando o curso de informática, né, os alunos que vão se formar esse ano. Se a gente não tiver a parceria dos professores que são os orientadores, a bióloga, a professora de física que vai nos ajudar, o próprio diretor que é o biólogo que vai nos apoiar, que está nos apoiando, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então, uma confiança, uma união entre todos, né? Não é fácil, viu? Não é fácil. Requer um bom tempo. E o financiamento de todos os projetos? É a parte mais, eu digo que é a parte mais triste, né? A gente tem o pai trocínio, a mãe trocínio, né? A gente conseguiu alguns patrocínios com a cidade, com a prefeitura, quando os alunos foram viajar para longe, mas não requer todos os custos jamais, tá? Então, é lógico, a gente permite, os alunos fazem as vendas nos eventos da nossa escola, os alunos conseguem vender algumas coisas, né? Doces, essas coisas dentro da escola. E quando a gente tem muita força de vontade, a gente vai conquistar, né? A gente tem até dezembro para ter tanto dinheiro X para ir tal lugar, vamos tentar, vamos lutar. E com a ajuda de todos os professores, a gente tem projetos que tem lá o professor de matemática ajudando, dando apoio, né? Apoio em todos os sentidos. Tem professor que ajudou até financeiramente um ou outro aluno, né? Que pôde, na época, ajudar, era possível, era mais acessível ajudar, né? Não só apoio psicológico, como apoio financeiro, não pagando a viagem toda, mas uma ajudinha de custo, porque sabe que são dias, o aluno tem que se alimentar lá, muitas vezes o pai não tem condições, o pai quer que o aluno vá, ele foi selecionado para aquele evento. Então, é uma ajuda geral, né? É uma ajuda geral. Joia. Vamos ver se algum professor nosso do Cotil quer conversar com vocês. Um professor quer? Denise pediu a palavra primeiro, depois a Marilene. Oi, Denise. Oi, gostaria de parabenizar a Laisla aí representada, né? Representando os nossos alunos em iniciação e também dizer um pouquinho da minha experiência, que aproveitamos esses 2 anos de pandemia e aproveitamos para utilizar da plataforma virtual, onde a gente não precisava se deslocar fisicamente às feiras. E isso foi um grande facilitador, não é? Então, lógico, graças a Deus, estamos findando aí um período de pandemia e agora voltam as feiras
científicas presenciais, que a gente tem que ter um certo critério até para inscrever os alunos, por conta da distância, exatamente desse, né, olha, passou lá em Jaraguá do Sul, como é que a gente faz para levar os alunos até lá? E aí a gente vende pizza, vende rifa, faz aquele mutirão, né, os patrocínios, mãe-trocínios que vocês comentaram, mas que a gente possa fazer um filtro também, né? Quais feiras estão mais próximas, a viabilidade financeira para poder levá-los, porque capacidade eles têm muita. É muito gostoso ver a produção científica no ensino médio. Então, era isso que eu gostaria de falar dos 2 anos que foram bons por esse lado, que a gente pôde participar de feiras online, e às vezes em outros estados, a nível nacional, até mesmo em nível internacional. Era isso. Obrigada. Obrigado, Denise. Marilene? Oi, boa noite. Boa noite. Então, queria parabenizar também a Priscila e a Laisla, né? E eu achei interessante vocês entrarem, por exemplo, no grupo da Laisla, entrar na parte do autismo, né? O que motivou o grupo da Laisla a se interessar? Tá certo? Você disse que tem alguns amigos, né? Mas qual era o seu curso técnico que você estava fazendo? Eu estava realizando o curso técnico integrado de informática. E o motivo de nós escolhermos não foi só pelos amigos, mas pela falta de materiais e visibilidade para essa condição. Porque muitas pessoas ainda hoje acham que o autismo é uma doença, e não é, é uma condição. Então, nós queríamos, de alguma forma, poder ajudar essas pessoas a terem visibilidade na sociedade. Tá certo. Quando a Priscila falou a questão da gente pensar fora da caixinha, né? Eu fiquei pensando o que motivou a Laisla, né? Porque eu sou da área da saúde, né? Aqui no Cotil. E a gente desenvolveu também alguns projetos com os alunos, pensando mais em hipertensão, diabetes, né? Que é uma ocorrência muito grande, né? No mundo hoje. Mas eu achei muito criativo, né? O lado que vocês escolheram. E eu acho que vai servir de experiência para a gente, da gente deixar fluir mais as ideias, né? Às vezes a gente é muito fechado no dia a dia da gente e a gente não consegue enxergar, né? Quantas novidades que tem pela frente. Então, queria agradecer esse apoio, essa motivação, viu, Priscila? E parabenizar. E olha, eu imagino esses alunos menores de idade indo lá para Londres, né? Você já imaginou o que é isso, né? Isso enriquece tanto eles como a família, como, né, os amigos deles, a cidade, né? Então, foi um salto bem grande, né? Que começou de formiguinha, mas foi um salto bem grande. Então, parabéns, viu? Que vocês continuem aí motivados, tá bom? E que o Zé consiga nos motivar, tá, Priscila? Obrigada, obrigada. Ele está tentando. Mas muitos já estão fazendo, né, Marilene? Com certeza. Sim, a Andréia, a Tânia, a Luciana, nosso grupo lá, a Dani, estão correndo. Isso. Obrigada. Mais alguém queria falar com a Priscila, com a Laisla? Enquanto isso, Priscila, certamente mudou bastante o clima, o ambiente dentro da escola, dentro da ETEC, toda essa cultura de projetos, envolvimento aí das pessoas. Eu não sei se vocês conseguiram fazer um levantamento, mas é possível dizer quanto assim mudou em relação a possíveis problemas que possam ocorrer no dia a dia de uma escola, de relacionamento entre aluno, bullying, de desempenho, de permanência estudantil, enfim, porque tem esse objetivo também, né? Uma união, um trabalho interdisciplinar. Sim, professor, um pouco a gente conseguiu fazer. Teve mudanças, não vou dizer para você que tudo se mudou, mas com os anos, a partir do momento que os alunos começam, principalmente a integração entre um curso e outro, na nossa escola a gente tem no período diurno
A gente tem 3 cursos diferenciados. A partir do momento que eles começam a trabalhar com projetos, e um amigo assiste o outro projeto e começam a se conversar, isso ajuda em todo, não só a questão do bullying que você citou, eles começam a não ter mais esse é meu curso, esse é seu curso, não converso com o fulano do curso X, do Y, só com o do meu curso, não. É uma interação maior, os projetos fazem com que eles tenham essa interação maior, a gente sente isso todo dia, tá? E a outra coisa que a gente percebeu muito é a maneira deles conversarem, tratar os amigos dentro da escola, a partir do momento que eles começaram a fazer outros tipos de leituras, outros tipos de questionamento, até de resolver o problema da própria cidade, do próprio bairro. A gente tenta pedir que, quando ele vai fazer um projeto, começar a fazer o plano de pesquisa, resolver um problema da cidade dele, o que está em volta dele, ou da família dele, ou da casa dele, né? Então, muitos pegaram essa problemática do problema da casa, fazer uma solução para a casa, fazer uma solução para o bairro dele, para a rua dele. Então, isso muda o aluno, o comportamento na escola, a gente sentiu muito. Ele tem outros olhares, né, a partir do momento que ele viu a problemática em volta dele. E principalmente com a família, tá? Que a família começou a apoiar, né? Começaram a se conversar mais em casa sobre escola, né? Então, isso mudou bem. Uma transformação, né? Parabéns, Priscila. Priscila, você poderia, assim, de maneira resumida, comentar como que foi o projeto, o objetivo que nós vimos na EPTV Contei? Sim. Vocês identificaram tudo para a gente? Esse projeto, a minha aluna agora, ela é a Beatriz, né? É da Beatriz, do Bruno e do Leandro. A aluna minha é surda, né? Ela tem... ela estudou com a gente 3 anos no ensino técnico, né? E esses 3 anos que ela estudou, a gente tinha um intérprete desde o primeiro, Carlos, eu convidei o grupo e o intérprete, eles não puderam participar hoje, no dia 5, tá? Ele também dá aula à noite, ela também faz curso à noite, não puderam estar participando. Até ela ia entrar um pouquinho, mesmo estando em aula, acho que ela não entrou, se puder ver, José Roberto, ela não falou que ia tentar entrar, Beatriz Ribas. Eu pedi que eles, como sempre no começo de um projeto, ver uma problemática deles, que eles não escolhessem o tema por uma ideia, ter afinidade, estar feliz com a ideia, né? Não escolher por escolher para ter uma nota, porque eles iam ficar o ano todo envolvidos naquele projeto. E essa aluna, Beatriz, ela ama futebol, ela joga muito, né? Sempre jogou antes de entrar na nossa escola. E ela foi embora para casa, assistiu a minha aula, no outro dia ela tinha um jogo de futebol, voltou para casa e ela comentou com o intérprete: eu não quero fazer por fazer o meu trabalho, meu TCC, meu projeto. O que eu mais amo na vida é futebol, nesse momento eu queria pensar em alguma coisa voltada. Eu fico muito chateada quando eles param o jogo, porque ela não só joga com uma equipe surda, ela sempre jogou fora da escola futebol, antes ela entrar na nossa escola, nos campeonatos, ela jogou não só com surdos fora. Então, eles paravam muitas vezes, o juiz não sabe a língua de sinais, eles param o jogo e não avisam ela. Demoram, ela é a última a saber o que parou o jogo, deu um cartão amarelo, ela não sabe o que aconteceu, né? Não tem ninguém avisando o que aconteceu. Daí, ela fez vocês viram, né, a imagem, acho que está no slide, até se quiser passar a imagem dela, ela desenvolveu através do Arduino, fizemos um sensor, onde o juiz, quando ele aperta o bastão, ele vai tremer no braço dela, então ela sabe que o jogo parou naquele momento por alguma razão, era uma falta de algum amigo, é um cartão amarelo, alguma coisa aconteceu no jogo, dela não fica tão perdida no que está acontecendo. Nem sempre o juiz sabe a língua de sinais, eles não conseguem conversar com o surdo na hora do jogo, então ela tinha muito essa problemática. Na primeira foto do jornal, acho que na anterior, nas duas, na outra também, olha o braço dela, tá o sensor, o Arduino. E o sonho deles é fazer a patente, né, e que todos consigam utilizar em Olimpíada, todas as equipes surdas consigam trabalhar com esse aplicativo que eles desenvolveram, né, o Bruno, o Leandro e a Beatriz. Então, a Beatriz, ela era a aluna que fizemos a pesquisa de campo, e foi ela mesmo, né, os testes foi todo com ela, os jogos na escola, com ela fazendo o teste. E a gente teve muita ajuda do Carlos Silvério, que é o intérprete, que assistiu todas as aulas.
E a ideia deu certo. E a ideia partiu dela, tá? A ideia partiu dela. A gente só melhorou o projeto no sentido, sempre inovando, melhorando, mas a ideia partiu dela. Tá ótimo, Priscila. Não sei se mais algum professor quer fazer alguma pergunta, alguma fala. Bom, Priscila, então eu vou pedir para a professora Suzy fazer o agradecimento dessa primeira parte. Nós temos a outra professora para fazer a apresentação dela. A gente convida você, a Laisla, os demais professores, alunos aí da ITEC que estão nos acompanhando aí também, participando, para assistir a próxima parte da palestra também, mas fiquem à vontade, caso tenham outro compromisso. O professor Carlos Leite, ele está pedindo Só um comentário, nós estamos falando sobre pessoas com surdez ou qualquer outro tipo de deficiência, e uma coisa... Deixa eu ver, está tudo ok, né? Estão me ouvindo? E uma experiência que eu tive assim, com algumas pessoas, já comentei até com os professores aí, sobre pessoas cegas. Eu tive uma experiência com as pessoas cegas que eles desenvolvem, tem uma organização muito grande, tem que ser muito organizado, o cego, porque ele, como não enxerga, né? Então eles trabalham com ferramentas, às vezes. Aqui em Limeira tínhamos um pessoal cego, aí em frente ao Cotil, que é o Instituto dos Cegos. E havia ali coisa de 8 a 10 cegos que trabalhavam ali e andavam pela cidade vendendo espanador, vassoura, eles faziam ali. E as ferramentas, eles trabalhavam numa mesa e um cego usava a ferramenta para ir de volta ao mesmo lugar que era para o outro cego também achar. E então essa organização que eles têm é muito importante, porque passando para porque quem enxerga bem, geralmente não liga muito. Você vai numa oficina, tem ferramenta jogada no chão, na obra mesmo, o pessoal usa a enxada e larga no lugar que está. E os cegos não, eles têm organização. Isso foi interessante. Até teve a experiência que quando eu cheguei lá com o cego, que era para ele assinar um papel para mim, perguntei quem que assina o negócio aqui. Ele falou, eu assino, põe aqui. Aí ele me explicou, falou, põe o dedo onde é para eu assinar, que eu já acho aí. Aí ele abriu uma gaveta para procurar a caneta. Enfiou a mão na caneta, procurou, não achou. Ele já deu um grito, Maria, Maria, que era funcionário que trabalhava lá e enxergava. Então ele me falou, Maria, cadê a caneta está aqui? Aí parou um pouco, falou assim para mim, você não imagina como é duro trabalhar com gente que enxerga. Aí explicou por causa da desorganização. Aí me levou a visitar o lugar lá, tudo, né? Então são coisas, e o pessoal, então hoje tem muitos cegos trabalhando em indústria automobilística, indústria metálica, para fazer qualidade de som através do som. Então passa, por exemplo, uma roda pendurada no negócio, o cego fica ali, ele vai dando uma batidinha, uma marteladinha em cada roda. Se apresentar um som diferente do normal, ele já dá o alerta. Olha, precisa conferir isso aqui. Então, eles trabalham no controle de qualidade, né? Outra coisa, os surdos também, eles têm muita atenção, porque como eles não ouvem, então eles têm que enxergar tudo o que está se passando, né? É interessante, é uma coisa que também a gente podemos trabalhar com esse pessoal todo, né? Não ficar mais nessa história que tem deficiência, que tem... Não, eles trabalham mesmo. Antigamente eram considerados de forma diferente. Então é isso que eu tinha a falar, esse exemplo dos cegos aí. Inclusive uma frase que o cego me falou um dia, e conversando, né, sobre cegueira, ele falou, olha, eu comecei a enxergar quando eu perdi a visão. Isso foi o que ele me falou, um cego aí. Então por aí, pessoal, tá ok? Muito obrigado, hein? Obrigado, Leite. Bom, então vou pedir para a Suzy dar sequência aí à noite de hoje. Gostaria de agradecer, né, a participação da Priscila Martins, que gentilmente atendeu ao nosso pedido, readequou seu horário, né, seus compromissos para estar essa noite com a gente. E pelo pessoal que ela trouxe também para estar conosco esse momento, né, a Laisa e demais convidados. Eu gostaria, então, nesse momento, de apresentar a Priscila Kelly de Lima Pinto Frisarin, que é nossa professora no Departamento, né, de Infraestrutura e Tecnologia. A Priscila está com a gente desde 2002, e ela vem trazer um pouquinho do trabalho que o Cotil
vinha desenvolvendo, né, e que tem muito a ver com a questão da ideia do projeto integrador. A Priscila é especialista em tecnologia da informação pela Unimep, especialista em psicopedagogia pela Unisal, licenciada em pedagogia pelas faculdades claretianas, bacharel em ciência da computação pela Unimep, cursou várias disciplinas oferecidas para o mestrado, dentre elas inovação e transparência de tecnologias, projetos de microcontroladores e informática na educação. Foi professora em cursos de extensão oferecidos pela Escola de Extensão da Unicamp, Estecamp, em 2005 e 2006. Também lecionou na Faculdade de Anhanguera, em 2008, e em 2012 ministrou aulas em um curso de especialização também na Faculdade de Anhanguera. É membro do Conselho Administrativo da AEAL, Associação dos Ambientes de Inovação de Limeira, atuou como chefe do Departamento de Informática em 2006 a 2011, é professora do COTIL Unicamp desde 2022 e atual chefe do Departamento de Infraestrutura e Tecnologia. Priscila, o espaço é todo seu e tenha uma boa apresentação. Obrigada. Boa noite a todos. Quando a Suzy pediu para eu trazer uma experiência do curso de informática nessa questão de projetos, logo me veio um projeto que até hoje foi impactante, eu acredito, para todos os professores da informática. E aí, para eu poder explicar como que a gente chegou nessa forma que nós trabalhamos os projetos hoje, eu vou passar um histórico rapidinho de como foi a evolução. Posso compartilhar uma apresentação aqui, Zé? Claro, Priscila. Deixa eu compartilhar, então. Acho que eu não consigo. Eu não consigo compartilhar, vou ter que... Como que eu faço agora, Priscila? Agora eu preciso de help. Não, então eu sou administrador, mas eu não bloqueei nada. Então, eu não estou conseguindo apresentar. Na verdade, eu não criei a sala, né? Me foi passada a propriedade agora há pouco. Só se eu encaminhar para você. Se você quiser encaminhar, eu estou tentando ver a propriedade aqui na sala, mas se você quiser encaminhar... Configurações. Está tudo permitido. Compartilhar a tela, está tudo permitido, Priscila. Mas se você quiser encaminhar para mim, eu compartilho. Você mandou no meu e-mail? Mandei no WhatsApp. Tá bom. Espera lá. Que já vai dar certo. Tá joia. Então, o que eu vou trazer para vocês é um pouquinho de como foi a evolução, né, dentro do curso de informática, que agora é o desenvolvimento de sistemas, até chegar no projeto integrador. Pode passar, Zé. Então, é assim, o curso de informática, na verdade, com o nome de processamento de dados, existe desde 1992, né? E desde dessa criação, tem uma disciplina, que é essa disciplina de análise e projeto de sistemas de informação, que, num determinado momento, passou a ser ministrado pela professora Elaine, né, que é a nossa professora ainda. E nessa disciplina, a Elaine solicitava aos alunos que fizesse desde a parte da análise, levantamento de requisitos, ou seja, uma conversa para entender o que deveria ser feito num sistema, num software, até a sua implementação.
Só que, conforme foram passando os anos, foi detectado que esse tempo, né, para esta disciplina era muito curto para os alunos fazerem um projeto todo, né, desenvolver um software. Então, na época, me corrija, os professores, era o Visual Basic, que é a linguagem que a gente utilizava no curso, e aí foi detectada essa necessidade de separar, né, porque são duas pontas, uma ponta mais documental e a outra para implementação, né? E aí teve uma divisão dessa disciplina. Nós separamos a PSI, que é essa parte de análise, da parte de desenvolvimento. E aí surgiu essa disciplina de desenvolvimento de software. Pode passar, Zé. Depois, né, teve uma reformulação em 2002, bem no ano que eu entrei no Cotil, que foi quando essa disciplina foi inserida. Os alunos chamam até hoje de TCC. É o TCC porque a finalidade era avaliar o aluno numa forma global, né? Então, tinha as pontas, né, que a gente precisava avaliar ali, é a questão da documentação do projeto, o que deve ser feito. E, para isso, hoje, o que a gente passa para os alunos é que eles precisam conversar com o cliente, né, ou com o seu próximo, para entender qual é a necessidade, né? Precisava fazer um banco de dados para armazenar essas informações e a implementação de fato. Então, só aqui, né, nesse momento, em 2002, né, que a gente começou a ter essa separação, ter esse desenvolvimento de software, já haviam 3 disciplinas envolvidas no nosso curso, né, então já havia uma interdisciplinaridade, que são as disciplinas de APSI, banco de dados e linguagem de programação, que até hoje são mantidas na nossa estrutura curricular. Tem as suas, lógico, né, foram melhoradas, foram reavaliadas, foram reestruturadas, mas elas são as mesmas finalidades. Então, já temos desde 2002 uma interdisciplinaridade dentro do curso técnico. Pode passar, Zé. Bom, até na ocasião ali, os alunos, ao desenvolver os seus projetos, pensavam mais na parte de software, aquele softwarezinho para mercado, para padaria, para uma lojinha, né? Ficavam sempre nessa questão mais do desenvolvimento do que eles estavam acostumados a ver. Só que as coisas foram mudando, né? Outras pontas foram se abrindo, novas áreas foram surgindo, e tem 2 que passaram a ser bastante interessantes, chamaram muita atenção dos alunos, que é a parte de computação física e inovação e empreendedorismo, que é algo que até hoje a gente vê muito visado, né? A Priscila mesmo acabou, né, falando do uso de software, do Arduino, que entra na parte da computação física. E aí, nesse meio tempo também, os alunos começaram a participar do Inova Jovem, que começou em 2014, e o Cotil ganhou o primeiro lugar nessa competição, que até hoje, todos os anos, né, a gente fala, incentiva os alunos a participarem, que é uma competição de empreendedorismo, e que envolve também inovação. Precisa ter algo diferente, alguma novidade, para que os alunos participem dessa competição. E aí veio, né, calhou de a gente ter uma nova reestruturação curricular. Pode passar, Zé, que foi em 2016. E nós aproveitamos essa reestruturação e inserimos 2 disciplinas pertinentes, né, que é a de sistemas embarcados, que trata da parte da computação física, né, que é sistemas interativos. Então, eu até brinco com os alunos, quando vocês falam assim, Alexa, apaga a luz da escada, Alexa, fecha a porta, Alexa, liga o YouTube. É aquela coisa da automatização, né, da gente se sentir parte, né, nessa interação com o ambiente. E aí tem outros exemplos, como os próprios jogos, que os meninos adoram, né, de desenvolver. E a questão da inovação e empreendedorismo. Então, foram 2 disciplinas inseridas que nos permitiram melhorar essa questão do desenvolvimento de software. Pode passar, Zé. Então, o que aconteceu? Com a vinda da computação física e da questão da inovação, os alunos não quiseram só fazer softwares, mas quiseram criar projetos.
né? Então, até essa disciplina mudou de nome, ela deixou de se chamar desenvolvimento de software e passou a se chamar desenvolvimento de projetos, que não era mais só um softwarezinho para máquina que a gente está sentado, abrangia outras coisas, e deixou de ter aquela visão de só sisteminha para padaria, sisteminha para supermercado, aquelas coisas de sempre, né, a mesmice, né? E aí eles começaram a querer criar soluções. Então, prestar atenção nos problemas que eles se deparavam e vamos tentar criar uma solução para esse problema. Pode passar, Zé. E aí vem o nosso caso de uso, o exemplo, entre vários outros, mas esse chamou um pouco a atenção. Esse grupo foi desenvolver um projeto em 2019, e interessante aqui destacar, eles não conseguiram completar o projeto, porque na grade, na matriz, a disciplina de desenvolvimento de projetos era uma aula semanal. Aliás, ela é até hoje, para os terceiros anos que estão finalizando, né, que encerra essa matriz, eles têm uma aula por semana. É muito pouco para eles trabalharem, né? Então, eles não conseguiram concluir, mas é um exemplo que fica porque até hoje um dos alunos tem tentado dar prosseguimento, né? E é considerado inovador. Então, pode passar, Zé. O nome desse projeto é o Ladivus e é para deficiente visual. É um projeto que eles desenvolveram para auxiliar os deficientes visuais. Pode passar, Zé. Esses são os alunos, acredito que alguns vão se lembrar deles, né? A turma de 17 a 2019, Danilo, Enzo e o João Vitor Palhares. Pode passar, Zé. Qual que é o problema? Então, como eu falei para vocês, né, eles deixaram de ver só aquelas coisinhas prontas e passaram a prestar atenção no entorno deles. A mãe do João, que é um dos integrantes, é deficiente visual, né? E ele sentiu a dificuldade da mãe dele em se locomover, de ter autonomia, sem utilizar um cão-guia. E aqui vai um parênteses, né? Segundo o Instituto Íris, os cães-guias no Brasil custam, em média, 35 mil a 50 mil reais. É muito caro para adestrar um cão-guia. É muito caro, né, esse trabalho. E aí as doações são poucas. Então, é algo que eles viram como um problema, a questão da deficiência visual, da autonomia, da locomoção. E um outro problema é o cão-guia, muito caro, né? Pode passar, Zé. Então, qual foi a ideia deles? Criar uma tecnologia para possibilitar esse deslocamento, tanto em ambiente interno quanto externo, para dar essa independência para os deficientes visuais. E a ideia deles era criar um projeto de baixo custo, usando o GPS, que é uma tecnologia que a gente tem, né? E um dispositivo para que auxiliasse ao deficiente visual para ele poder caminhar com autonomia sem trombar nas coisas, né? Sem depender de alguém, dependendo também do grau de deficiência visual dessa pessoa. Então, tem outras pontas que precisam ser analisadas. Pode passar, Zé. Então, a ideia foi essa do dispositivo. Para fazer o dispositivo, o que eles precisavam além do GPS? Aqui já é um recurso de fácil acesso. Eles precisam de mapas atualizados, né? E o deficiente visual teria que dizer só da onde ele estaria saindo, até que local ele vai chegar, isso pensando num ambiente externo. Seria traçado um mapa de deslocamento, né? E a pessoa faria a locomoção nesse ambiente. Bom, pode passar, Zé. Então, tem uma imagenzinha que eles forneceram com relação até às telas, tanto para dispositivo móvel quanto para um desktop, né? E aí faria a trajetória. A ideia, inclusive, era que conforme fosse feito, a pessoa fosse caminhando, esse dispositivo fosse dizendo onde ele está, né? Num primeiro momento, era essa a proposta.
Pode passar, Zé. E aí era o seguinte, se o usuário saísse da trajetória, né, do caminho que foi traçado, que foi definido, além deles terem o GPS, terem um dispositivo para ir indicando, 2 braceletes, um bracelete em cada braço, e esses braceletes são vibratórios. Conforme a pessoa estivesse se locomovendo, se ela se desviasse de alguma maneira do caminho traçado, isso pensando tanto em ambiente interno e externo, a ideia é que esse bracelete vibraria. Então, se ele fosse para o lado direito e era para estar para o lado esquerdo, o bracelete vai vibrar à esquerda uma determinada porcentagem até que esse deficiente visual retornasse para o caminho correto. Né? A mesma coisa no ambiente interno. Então, se tivesse algum desvio de traçado, de rota, o bracelete vibraria. Além disso, se aparecesse algum objeto, né, no caminho, para que ele também não trombasse, né, nesse objeto, os braceletes também vibrariam, indicando para que direção esse deficiente visual deveria ir, né, para não colidir com esse objeto, tá certo? E tem um cálculo que eles fazem em uma determinada distância para que tenha tempo hábil de se desviar do objeto. Tá? Pode passar, Zé. E aí, uma coisa que a mãe do João comentou, né? Às vezes esses deficientes perdem a noção, né, do local onde eles estão, principalmente se é um ambiente desconhecido, né? Que nem o Carlos Leite comentou da organização. De repente está num lugar desconhecido, então perde a noção. Por isso que precisa do GPS, uma conexão de internet boa, no caso de ambientes externos, se é num ambiente interno, conexão interna, para que esse dispositivo funcione bem. E o sensor de distância adequado também, para poder fazer o cálculo, né, da distância do objeto, para, enfim, ele poder se localizar. Né? Na ocasião do desenvolvimento do projeto, eles pensaram também em adicionar uma câmera para fazer a visualização e ampliar a imagem, né, por conta da deficiência visual, de possíveis problemas. Então, vou mostrar depois um protótipo que eles fizeram, eles queriam ter uma câmera para poder ampliar essa imagem e facilitar a locomoção dessa pessoa. Pode passar, Zé. No ambiente interno, o recurso que eles propunham ali na ocasião utilizar é a realidade virtual, que acho que, se não todos, a maioria de vocês conhecem, né, que são os óculos de imersão, para a área interna. Então, teoricamente falando, seria mais fácil, porque deficiente visual tem na sua residência, tem as coisas sempre no mesmo lugar, para facilitar esse deslocamento. Então, fazer o desenho desse ambiente para essa pessoa se locomover seria algo relativamente mais simples do que no ambiente externo, que muda com mais frequência, né? Tem muitos caminhos a serem seguidos. Então, eles chegaram a fazer algumas simulações usando a realidade virtual para poder fazer os testes. Pode passar, Zé. Os componentes que eles utilizaram não foi o Arduino, porque precisava de um recurso, de um componente um pouco mais robusto. Então, eles usaram o Raspberry, que é um computadorzinho do tamanho da palma de uma mão, de um cartão, né? Ele é pequenininho, mas tem uma potência muito maior do que um Arduino, para fazer o processamento, fazer a leitura das informações. O módulo GPS, que é esse que tem 2 componentes interligados ali. Um sensor ultrassônico, que é o que está mais abaixo, né, que tem 2 bolinhas. E as pulseiras, né, que são os braceletes sensoriais, são os vibratórios, para poder auxiliar na locomoção desse deficiente visual. Pode passar, Zé. Na ocasião, né, que eles fizeram o custo do projeto, ficou em torno de R$570. Hoje esse valor deve estar superior, sim, né, mas não cheguei a fazer os cálculos. Mas, se comparado ao preço de um cão-guia, é muito mais em conta. É muito mais acessível, né? Então, é muito mais barato, é muito mais fácil de a gente adquirir, né, esse componente para auxiliar do que o cão-guia. Pode passar, Zé. Esses são fotos do protótipo, né? Protótipo mesmo,
né, que para auxiliar, eles até tentaram melhorar, diminuir, mas entra a questão de custos, recursos, era o que a gente tinha em sala, né, em laboratório. Então, eles fizeram o projeto com o que nós tínhamos na escola, né? Tem mais uma foto, Zé? À esquerda, vocês, tanto nas duas fotos, tem os braceletes, né, para eles colocarem nos braços, para fazer a parte vibratória do projeto. Pode passar, Zé. E aí, o que eu quero destacar nesse projeto que eles desenvolveram? Eles levantaram um problema, né, que era a deficiência visual da mãe de um dos integrantes, né? Eles analisaram e fizeram uma pesquisa, uma documentação, né? Fizeram levantamento de requisitos, das necessidades, o que precisaria ser feito, né? Ser conseguido para realizar o projeto, que entra na questão da disciplina de análise, né? O problema entra na inovação, porque é algo que não tinha na ocasião, não nesse formato, com todas essas partes envolvidas, né? Tem a parte de banco de dados, que precisa ter um registro, né, das informações do ambiente onde esse deficiente está inserido. Tem as linguagens de programação, que na matriz atual nós temos pelo menos 3, né, que é uma para desktop, uma para dispositivos móveis e uma para web. E eles trabalharam tanto para móvel quanto para a parte web. E aí tem o envolvimento de vários professores neste trabalho, porque a gente tem o professor da disciplina de desenvolvimento de projetos, mas esse professor não domina necessariamente tudo que está sendo utilizado nesse projeto. Então, a gente conta com o auxílio dos professores, né, do professor, do caso de dispositivos móveis, de web, de análise, de banco, que são as suas especialidades. Então, existe uma integração, tanto no desenvolvimento desses projetos, né, quanto na análise e apontamento de melhorias, porque esses projetos são avaliados por bancas, compostas por nós professores, e a gente faz ali apontamentos do que precisa ser melhorado, né, do que não ficou compreensível, dos ajustes, né, que precisam ser feitos para aquilo ter uma funcionalidade mesmo, de fato, para não ser aquele projeto que a gente engaveta, né, para ser algo para retornar para a comunidade, né, em prol de alguém, né? E, além disso, a gente convida, que nós ficamos um tempo aí no remoto, mas os alunos dos outros anos para participarem dessa apresentação. Então, eles vêm todos bonitinhos, como se eles estivessem vendendo o projeto deles, né? Eles fazem uma apresentação como se fossem a ideia, né? É como se fosse para investidores. Alguém que compre a ideia, faça, invista dinheiro naquilo, né? Então, eu entendo, assim como acredito que todos os professores do curso de desenvolvimento de sistemas, que isso é muito próximo do que o projeto integrador propõe hoje. Mas nós levamos vários anos até chegar nesse formato e sem querer, né? Porque a gente foi aprimorando, nós fomos encontrando alguns problemas, fomos contornando. A questão da banca mesmo foi um problema que nós nos deparamos, então nós fizemos as bancas, a apresentação para os outros alunos para ficar de exemplo de como deve ser. E todos os anos a gente vai acrescentando um pouquinho, vai melhorando um pouquinho, né? E isso é muito próximo do que o projeto integrador está propondo, entendo eu, né? Pode passar, Zé. Quanto ao projeto nos dias atuais, foi feito um depósito de patente desse projeto. Nós começamos em 2019, tivemos alguns problemas, porque para fazer um depósito de patente, hoje tem um formulário online, e quando nós inserimos os RAs dos nossos alunos, bate lá no sistema e aparece nomes de alunos da graduação, da pós, da Unicamp, porque nosso sistema não está integrado com a DAC. Então, confesso que no primeiro momento a gente meio que desanimou. Aí, no ano passado, resolvemos retomar o assunto, né? No final do ano, em novembro, nós voltamos, né, a entrar em contato, foram feitas as entrevistas, e recentemente a Inova pediu para a gente, na verdade, aí são os meninos que têm que fazer um quadro comparativo para poder verificar a patenteabilidade do projeto.
né, o que isso significa? Eles precisam indicar o que o projeto, este projeto, difere, tem de inovador, tem de diferente de outros que já existem patenteados. Então, eles estão nesse trabalho de fazer essa... mostrar, né, qual é o diferencial do projeto deles, né? Então, é isso, pessoal, esse é um exemplo, entre outros que existem, inclusive esse ano já tem alguns projetos integradores para tratar até de assuntos relacionados à escola problemas, né, que eles estão enfrentando nesse retorno presencial, mas esse projeto é algo que, assim, chamou bastante atenção, porque é uma questão bastante comentada, né, foi um problema que um aluno encontrou dentro da própria casa e trouxe para desenvolver esse trabalho. E uma disciplina de uma aula semanal. E eles conseguiram fazer bastante coisa, foram para a UPA, né, apresentaram na UPA, no Copa, foi apresentado, né. E em conversa com o João, ele me passou que continua mexendo, porque não está do jeito que ele gostaria, né, principalmente para auxiliar a mãe dele dentro de ambientes fechados, e que ainda não está concluído, mas começou no colégio, né? Foi aquela pontinha, aquela sementinha plantada ali pelos professores do curso. Pode passar, Zé. Então, é isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, os professores do curso quiserem colocar mais alguma coisa, porque todos acompanharam, né, o desenvolvimento desse projeto. Pera lá, Marilene primeiro pediu a palavra primeiro, Marilene. Oi, Priscila. Que trabalho bonito, hein, Priscila? E olha, posso dizer uma coisa? Eu desconheci esse trabalho. Quando foi no Inova Jovem que foi apresentado? Não, esse projeto não chegou aí para o Inova Jovem, eles não quiseram levar, ficou interno. Ah, é? Tá, porque no Inova Jovem, quando tem, eu me interesso desse tipo, que é muito interessante, né? Falei, olha, esse eu acabei não vendo. Eles não quiseram, porque estava meio cru, embora não precise estar funcional, tem que ter a ideia, mas eles não quiseram levar para o Inova Jovem, não. Certo. E assim, poderia ter sido mais divulgado ou por uma questão de patente tinha que ser mais sigiloso? Então, a patente meio que restringe, só que quando a gente faz o depósito, bastando nós dizermos aonde esses projetos foram apresentados, tendo imagem, documentação, fica preservada, né? Então, não foi nem por isso, é porque ele não se sentiu confortável de levar, porque ele achava que estava muito cru, né, na época que aconteceu em Nova Jovem, ele não quis levar, não foi nem pela questão do sigilo, vamos dizer assim, porque documentando tudo certinho, datas, porque eles pedem, né, para a gente registrar quais são as datas que foram apresentadas, se teve alguma divulgação por fotos, em rede social, que seja, tem que encaminhar eles. Então, a gente tirou foto no COP e no UPA, tivemos que encaminhar para dizer quais datas isso foi apresentado, para não dar nenhum tipo de margem de questionamento, né, de que o projeto não é deles, foi copiado. Eu acho que aí, né, com a sua apresentação, eu acho que a gente tem bastante projetos na escola que estão escondidos, né? De repente, a gente está perdendo oportunidades, né, de fazer um encontro com com os projetos, né, que estão sendo apresentados na escola, né? Mostrar, né? A gente conheceu de Hortolândia, a gente ficou tão feliz, né? E eu, pelo menos, não sabia que tinha um projeto, né, da mesma dimensão, né, que tinha sido apresentado por Hortolândia. Então, parabéns, viu? Obrigada. E aí, pela chamada da sua apresentação aí, né, que a gente não conhecia. Então, obrigada aí, Elza, e a direção aí. Obrigado, Marilene. Carlos Leite. Olha bem, olha só, primeiro, parabéns pelo projeto. Veja bem a importância desses projetos na vida das pessoas, né? Isso que a gente tem que avaliar também. A vida de cada um projeto desse aí consegue integrar a pessoa, consegue mudar tudo. Então, é muito importante isso, né, para que o pessoal se desenvolva e se sinta feliz.
Então, novamente, a importância para a vida deles. Agora, só uma observação que eu faço também, na parte da aula minha para o pessoal de edificações, geodésia, etc., né? Sobre obras, né, de construção. Toda obra, todo trabalho que é feito em lugar público, em lugar, tem que ser sinalização perfeita. Inclusive, eu pergunto, a sinalização está à prova de pessoas com deficiência visual? Porque, às vezes, a pessoa vai fazer um projeto, ela tem um trabalho, faz um andaime na calçada. A pessoa que tem deficiência não enxerga o andaime, bate a cabeça. Outra vez, vão fazer uma escavação na rua para sentar a tubulação, e também tem uma placa escrito proibido transitar, proibido, mas só que a pessoa com deficiência vem e pode cair dentro do buraco. Então, toda a sinalização em trabalhos de construção, tudo, deve estar à prova de deficientes. Você entender isso também. Então, era o que eu queria dizer. Tá, ok? Muito obrigado. Obrigado, Priscila. Muito obrigado. Obrigado, Carlos Leite. Bazana. Ok. Boa noite, Priscila. Boa noite a todos. Eu só queria até acrescentar aqui, se vocês me permitir, que nós precisaríamos também, os chefes de departamento, dando um alerta aí ao Corbini. Parabéns, Priscila, pelo projeto. E eu queria somar o seguinte: nós temos vários cursos na escola, né? Enfermagem, mecânica, qualidade, que nós poderíamos nos unir, né? Para fazer esses projetos integradores unidos, né? Interdisciplinares, a parte de sistemas com a parte de mecânica auxiliar. Inclusive, esses projetos integradores poderiam fluir melhor, né? Pessoal da qualidade auxiliando, pessoal da enfermagem com ideias de mobilidade, alguma coisa assim. Então, eu queria sugerir que a gente levasse esse assunto de integrar, né, fazer interdisciplinaridade, numa reunião de chefes aí, para a gente tocar isso. Eu achei muito relevante. O que você acha, Zé? Não, sem dúvida. Eu, na verdade, quero parabenizar aí a Priscila, aí, os seus alunos aí, leve o nosso cumprimentos aí para eles, Priscila, pelo trabalho. É um trabalho, um projeto desenvolvido pelo curso, pelo departamento, pelo curso de informática, mas, da mesma forma, há vários outros projetos no colégio já desenvolvidos aí ao longo de todos esses anos. Nós estamos reorganizando todo o nosso colégio, e ele passa também pela organização de pesquisa, de projetos de extensão. Nós estamos, Marilena, como nós já discutimos a gente vem discutindo desde o ano passado, há uma comissão, e ela está trabalhando agora para acontecer em agosto a primeira FECITEC, uma feira científica e tecnológica do colégio. Há uma comissão de professores trabalhando nesse sentido, e vai ser uma oportunidade para que todos os professores, os departamentos possam apresentar os projetos desenvolvidos ou em desenvolvimento nesta feira em agosto. Paralelo a isso, há muitos projetos, além da disciplina, né, projeto integrador, há outros projetos de iniciação científica que os professores estão desenvolvendo, alguns internamente, outros através do PIBIC-EM, e isso vem inicialmente, essa feira ela tem o caráter de apresentar o trabalho científico, tecnológico desenvolvido internamente. Acho que a gente tem que começar a dar esse primeiro passo. A gente vem organizou, já está em organização o trabalho a pesquisa, a extensão, e vem essa feira. Vindo a feira internamente, a gente aprendendo, a gente tem que abrir a participação de outras escolas, já fica aí a ETEC de Hortolândia convidada para futuramente, se não nessa primeira edição da feira, talvez na segunda ou terceira edição da feira nossa interna, abrindo aí para outras instituições participarem. Acho que nós estamos no caminho, Marilene, os professores aí, de em breve a gente ter o que apresentar, e a gente também conhecer os nossos próprios projetos, para não ficarem aí limitados aí aos professores, aos poucos alunos. Então, nós estamos organizando, e essa sequência
É inevitável a gente dizer que a gente está próximo do término da nossa gestão, mas na sequência do trabalho e tem que ser dada continuidade, independente da próxima equipe de gestores, todo esse trabalho já realizado, né, nesses 4 anos, que ele se dê continuidade para que essa feira, esses projetos se tornem uma realidade dentro do nosso colégio, se tornem uma prática. Então, com um apoio aí aos professores, aos alunos, enfim, comprometimento de todos. E que o Bazzano disse de fazer um trabalho, além de interdisciplinar, também que envolve todos os cursos, isso é importantíssimo, acho que é um dos objetivos nossos, de fato, que a gente passa a ter projetos que não seja apenas o trabalho de um professor, de uma disciplina ou de um curso, mas que tenha contribuição maior de outros departamentos, outros cursos. É um projeto integrador de fato. E talvez não precisa ser a gente pensar tão grande, às vezes a gente pensar pequeno, um problema familiar dentro da nossa região, dentro da cidade, mas que tenha um valor que para as pessoas ou para um grupo de pessoas, para a sociedade, esse é o mais importante, porque capacidade e todos os nossos alunos, os professores do COTIL, das escolas técnicas, a exemplo da ETEC de Hortolândia, eles têm como seu princípio é buscar inovação, é desenvolver algo que modifique, que transforme o nosso dia a dia. É isso. Eu não sei se mais algum colega quer fazer alguma colocação a respeito aí dos 2 projetos, né, das 2 Priscilas, das 2 escolas técnicas. Olha que noite. Bom, eu vou pedir então para a Suzy dar continuidade aí, e eu, em nome de todo o colégio, aí eu agradeço então a participação da professora Priscila, da ETEC de Hortolândia, e em nome dela agradeço a todos, a direção, os professores, os funcionários, os alunos da ETEC de Hortolândia, então, pelo projeto, pelo envolvimento, comprometimento com a educação, com a formação integral de seus alunos e com esse trabalho que vem desenvolvendo aí ao longo dos últimos anos. O exemplo fica aqui para nós, que estamos agora nos organizando nesse mesmo sentido. A gente já vinha trabalhando, mas a gente quer dar um salto aí de qualidade e a gente está no caminho certo, tenho certeza. Muito obrigado, então, Priscila, leva um abraço aí para toda a comunidade aí da ETEC de Hortolândia e espero que em breve a gente possa tanto visitá-los quanto recebê-los aqui para fazer uma visita para nós. A professora Rosmari pediu a palavra? Oi, eu pedi boa noite a todos e todas. Eu me contive eu sei que já está tarde, mas eu não resisti. Eu quero dar os parabéns para as professoras que aqui se apresentaram, a professora Priscila da ETEC, a nossa Priscila. É muito bom ver professores produzindo em colaboração dos alunos, né? O legal é a gente ver o protagonismo dos alunos, que é o que a gente quer. Então, vocês estão de parabéns e espero poder contribuir de alguma maneira, né, com o colégio para que os projetos que existam e outros que possam vir a existir, com certeza, sejam de alta qualidade e de muito sucesso também. Parabéns, tá? Obrigado, Rosmari. Bom, então, Suzy. Olá, né? Nos aproximamos do encerramento do nosso 3º ciclo de palestra de formação de professores. Acredito que de uma forma enriquecedora, né? Podemos fechar essa noite com chave de ouro, com essa dobradinha, né? 2 exemplos que vêm ao encontro do que acreditamos como formação técnica e educação pessoal, profissional. Importante conhecermos o trabalho que nossos professores desenvolveram no colégio e demais trabalhos, né, de outras escolas. Eu acho que isso teve um caráter fundamental na noite de hoje.
como também conhecer a realidade das ETECs, né, que é uma outra experiência. Então, nosso muito obrigado, gratidão às Priscilas, né, pela noite de hoje, por todo esse trabalho, por toda essa dedicação. Eu sei que foi com o maior carinho, com maior dedicação, e agradeço, um agradecimento especial, porque elas anteciparam essa apresentação delas, né, em função de um contratempo que houve aí. E eu queria agradecer, porque prontamente as Priscilas nos acolheu e nos ajudou. Então, obrigado por toda a contribuição com a nossa escola, com o projeto integrador e com todos os nossos alunos também, que são os maiores beneficiários, né, disso tudo. Obrigada e boa noite. Obrigado, Suzy. Então, boa noite, obrigado mais uma vez, Priscilas. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. 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 Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, professores. Boa noite.